Denise Paiva Ferreira, eu nasci em 22 de fevereiro de 1963, em Anápolis. Em Anápolis. Ficou quanto tempo em Anápolis? Eu fiquei lá até mais ou menos uns 2 anos só. Meus pais se casaram, foram morar lá, mas logo depois nós fomos morar em Séries. Em Séries. Vem para Goiânia em que ano? Não, foi mais ou menos no início dos anos 70, porque quando eu vinha estudar. Aí, depois que eu terminei a 4ª série do ensino antigo, do ensino fundamental, que hoje seria o 6º ano, né? Aí meus pais vieram para Goiânia nós somos 3 filhas, e eu sou a mais velha. E aí, para eu poder estudar, ter uma escola melhor, embora as escolas... Na verdade, nós moramos alguns anos em Séries, depois a gente morou em Porangatu, porque moramos lá 2 anos e meio, porque meu pai tinha até recentemente fazenda lá naquela região. E aí a gente foi morar lá, e aí nessa época eu fiz uma parte também do ensino fundamental lá. Quando eu terminei a 4ª série, nós vivíamos lá, depois a gente veio para Goiânia, a família toda veio para cá e meu pai ficava indo e vindo. Então a infância foi em Séries em Porangatu. Porangatu, terra do teatro, né? Eu nunca mais voltei lá, né? Então, assim, eu tenho muito poucas lembranças, porque eu era muito criança. E durante esse período também, que a gente morou lá, a minha mãe teve um período que ela ficou doente e a gente veio para Goiânia e para que nós ficássemos aqui na casa da minha avó, e ela ficou internada em Brasília no Sara Kubitschek. E eu até vim primeiro que as minhas 2 irmãs, porque eu já estudava e elas não. Aí eu fiquei um semestre aqui. Então, desses 2 anos e meio que a gente morou lá, eu me lembro, claro, mas assim, foi muito pouco tempo e eu nunca mais voltei lá. Tu pode tentar massagear a memória? Qual é a primeira imagem que tu tem de ti, criança? Eu acho que talvez uma das primeiras, não sei se é a primeira, é quando a minha irmã nasceu. Eu tinha 3 anos, eu acho que foi quando ela nasceu, porque eu me lembro muito que eu fiquei muito enciumada, então eu me lembro bem disso. Deixa de ser o centro das atenções, né? Então eu me lembro que eu fiquei muito enciumada, e então assim, isso eu me lembro bastante. Vocês disputavam muito depois, na infância, adolescência? O normal entre irmãs, né? Normal. Tu pode falar o nome das tuas irmãs? São 3, né? Não, são 2. Nós 2 somos irmãs, 3 filhas. Contigo 3. Sim, qual o nome delas? A Kênia, que é arquiteta, e a Cristina, ela é advogada, trabalha no TRE, no Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Fala um pouquinho dos teus pais, se puder falar o nome completo deles também, e de onde que eles eram. Meu pai, ele tem 93 anos, Sebastião Ferreira. Ele é de Minas, ele é da região ali de Caratinga, viveu lá até mais ou menos uns 12, 13 anos. Depois ele foi para Belo Horizonte, na juventude, viveu lá. E quando ele tinha, né, mais ou menos 20, quase chegando, final dos 20, quase início dos 30 anos, ele veio para Goiás. Um irmão dele trabalhava no Banco do Brasil, morava em Rio Verde. Ele veio como as pessoas vinham para cá, para tentar a vida, para trabalhar. Ele não quis fazer faculdade. E aí ele foi morar em Rio Verde, e a minha mãe era de Rio Verde, ela se chamava Julta, que é um nome pouco comum, né? Juta? Julta, Julta. Podia ser um apelido, mas é nome. Era o nome. E eles se conheceram lá e se casaram. Eles contam como é que se conheceram? Porque tem as histórias às vezes. A minha mãe trabalhava no cartório. Ela trabalhava E aí acho que ele passava por ali, eles se conheceram por ali mesmo. E era uma cidade pequena, né? Hoje não, Rio Verde é uma cidade grande, mas naquela época era uma cidade muito pequena. E aí eles se casaram, logo depois eu nasci. Qual é essa imagem que a gente pode construir de ti lá? Então em Séries, Porangatu,
Qual é a imagem de criança? Olha, eu era uma criança que eu nunca gostei de uma criança, assim, de brincar, de atividades esportivas, nunca fui. Eu gostava de ler e assistir televisão, sempre gostei muito de assistir televisão, filmes, e de ler, eu gostava muito de ler, uma coisa que a minha vida inteira eu sempre gostei muito, e acho que é uma coisa que também meus pais incentivaram e sempre fez parte da minha vida. Então eu não era criança nunca fui uma criança de subir em árvore, não, nunca fui, nunca fui. Então eu era uma criança mais introspectiva mesmo. E sempre quis ser professora. E naturalmente veio trabalhar na universidade, num campo que exige muita leitura. Porque desde criança, como eu te falei, eu sempre queria, eu já tinha um projeto de que eu seria professora. Só que quando eu era criança, eu não sabia o que ia ser uma professora universitária, né? Aí, à medida que eu fui, né, me tornando adolescente e tal, né? Aí eu comecei a planejar, né, uma vida acadêmica, né? Eu pensei, não, eu quero ser professora, eu quero ser uma professora na universidade, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu pensei em 2 opções, ou fazer letras ou ciências sociais. Até o momento da inscrição no vestibular eu tinha dúvida, mas aí eu pensei, não, vou fazer ciências sociais. Eu me lembro até que nessa época tinha um episódio, uma série na TV, aquela Malu Mulher, assim, a Regina Duarte era uma socióloga, uma mulher assim libertária para a época, para os padrões da época, a Regina Duarte, né? Tudo bem, hoje é outra pessoa, mas enfim, né? E eu achava aquilo bacana, uma socióloga, né? Enfim, todo aquele momento ali de transição política, né? Eu gostava muito de ler sobre política, me interessava um pouco, claro, uma forma muito elementar, eu era uma menina, mas eu achei que fazer ciências sociais seria mais interessante. E aí eu optei por fazer ciências sociais, e aí logo ao longo do curso de ciências sociais eu decidi, que eu queria fazer um mestrado para prosseguir na carreira universitária acadêmica. E logo que eu comecei o curso de Ciências Sociais, desde o início eu me encantei pela ciência política. Logo ali no início eu percebi que das 3 áreas, a que mais me interessava era a ciência política. Que ano, só para a gente deixar registrado, que ano que tu começou nas Ciências Sociais como aluna e no mestrado? E se tu puder relembrar o tema que te seduzia lá, de repente o TCC, algum professor? É que naquela época não tinha CTCC, né, ainda, pelo menos na UFG. Não, eu me lembro muito da professora Maria Alice Menezes, que foi professora, ela era professora de ciência política e eu me encantava com as aulas dela, inclusive fui monitora dela, eu gostava muito. Então, assim, ela realmente foi a pessoa que me apresentou a ciência política. E aí eu trabalhei em alguns projetos de pesquisa com ela, e aí eu gostava muito. Na verdade, foi sempre mais ou menos o tema que me seduziu, sempre, que é trabalhar com comportamento eleitoral, comportamento político, participação política eleitoral, né, com ênfase nos partidos políticos, né, então esse foi o tema que eu, de uma forma embrionária, eu estudei um pouco, trabalhei um pouco em alguns projetos com ela, e depois, quando eu fui para o mestrado, no final dos anos 80, em 87, foi esse o tema que eu trabalhei no mestrado na URGS, com o professor Eldio Trindade. Eu fiz um estudo sobre o MDB na transição democrática. A graduação foi aqui? Sim, aqui e aí, na UFG. Como é que foi a ideia de ir para o Rio Grande do Sul fazer o mestrado lá? Não existia mestrado aqui na UFG, né? A UFG daquele tempo era uma universidade completamente diferente. A UFG do início dos anos 80 e hoje, né, é completamente diferente. Então não existia, a maioria dos professores sequer, mesmo os professores, alguns tinham mestrado, doutorado, que eu me lembre, na minha época de graduação, nenhum deles tinha cursado doutorado, acho que talvez só o Itami, né? Acho que provavelmente só o Itami, que é professor da área de ciência política, mas se eu não me engano o Itami não chegou a ser meu professor.
Nós nos tornamos próximos, hoje eu diria até que nós somos amigos, colegas, depois quando eu fui trabalhar na UFG, mas ele não chegou a ser meu professor. Aliás, acho que ele estava de licença para o doutorado, quando eu era aluna da graduação. Mas, voltando, quando eu terminei a graduação, né, não tinha essa possibilidade de fazer o mestrado aqui na UFG. E aí eu fui olhar as possibilidades onde tinha um mestrado em ciência política. E eu tinha alguns amigos que estavam indo fazer mestrado em filosofia na URGS, e uma amiga que também estava, que era minha amiga aqui da graduação, que voltou para o Rio Grande do Sul, a família era de lá, foi fazer o mestrado em antropologia, nós ainda hoje somos amigas próximas, muito próximas, e aí eu falei, então, vou fazer no Rio Grande do Sul, já que essas, né, que eu poderia ter ido para a Unicamp, poderia ter ido para a USP, mas fui fazer, né, tentei, e eu me lembro que chamou muita atenção, porque naquela época não era comum muitas pessoas saírem do seu local para estudar em Ui. Eu me lembro que eu era a única pessoa de fora no curso. Quando eu cheguei lá para fazer a seleção, as pessoas chamou atenção, por que você veio? Eu pensei, eu poderia ter vindo para cá como para qualquer outro lugar, mas eu era a única de fora, vamos dizer assim, entre os alunos, naquela época. E até hoje eu mantenho muito vínculo com alguns professores, alguns que foram meus professores na época, colegas, né, enfim. Então, foi isso. Tem um interesse desse projeto de entrevistas de saber como é que era a vida do estudante de graduação na tua época, né? Ciências sociais. Tu mencionou que é muito diferente, né, do que é hoje. O que é diferente? As salas de aula, a estrutura? Se tu puder comentar onde é que tu morava e quais os deslocamentos que tu tinha que operar para fazer o curso? Eu acho que o que era, eu disse que a universidade era diferente, porque a universidade era muito menor, né? Tinha menos professores, tinha o antigo ICHL, que é o Instituto de Ciências Humanas e Letras, que ficava naquele pátio ali onde é a Faculdade de História, hoje a Ciências, e era tudo junto ali. Ali era um lugar de muita efervescência, né? As pessoas se encontravam, depois a gente saía, ia para festas, eu participava um pouco do movimento estudantil. Eu acho que tem uma semelhança, mas o que eu digo, a universidade era muito diferente, era muito menor, né? As aulas eram ali naquele prédio onde hoje é a História, né? Então, o prédio onde funciona a Faculdade de História hoje e o prédio ao lado onde funciona hoje a Comunicação, né? Era administração ali, e as aulas aconteciam ali. Eu morava no setor sul, depois no centro da cidade, e me deslocava muitas vezes de ônibus, né, de carona, né, eu não dirigia nessa época, para ir assistir às aulas, e a gente tinha aulas pela manhã, e às vezes aulas à noite, algumas disciplinas na faculdade de educação. Eu fiz apenas o curso de bacharelado, então eu não fiz muitas disciplinas na faculdade de educação, porque eu não fiz, desde o início eu sabia que eu queria ser professora, mas no nível superior, então eu não fiz a licenciatura, eu só fiz o bacharelado. E então era né, e tinha aquela efervescência do movimento estudantil, né, era um período de mudança política, de transição política, então a gente conversava muito sobre política, participação política, e tinha as disputas entre as pessoas que eram ligadas, tinham alguns alas do movimento estudantil ali, o pessoal do PCdoB, o pessoal ligado ao PT, aquelas disputas, né, para cooptar pessoas para chapas do DCE, do CA de Ciências Sociais. Nesse ponto, eu acho que não mudou muito, né? Onde é que tu te localizava ali na Eu sempre fui, eu era mais vinculada ao pessoal ligado ao PT, eu participei de uma chapa de ciências sociais, tinha um pessoal ligado ao Partidão, que eu tinha amizades também, participei de uma chapa para o CA de Ciências Sociais, mas eu sempre tive muitas amizades que eu tenho até hoje, muito próximas, de pessoas que eram vinculadas, ou algumas ainda são, ao PCdoB, mas eu nunca fui do PCdoB, mas eu sempre participava das festas, né, do pessoal do PCdoB, então, né, mas nunca fui ligada ao PCdoB, mas tenho muitas amizades, então, mas eu me localizava nessa área. Como é que tu vê, assim, quando a gente está no movimento estudantil, eu tenho as minhas lembranças, né,
tem detalhes que fazem a gente aderir a um grupo ao outro, que nem sempre são os programas partidários, né? Até porque você não tem muita noção, imagina com 17, 18 anos, mas são as pessoas que, é uma coisa muito da aproximação das pessoas. Eu me lembro que tinha uma colega, a Marina de Freitas, que mora em São Paulo há muitos anos, e ela era vinculada a esse pessoal ligado ao Partidão, e ela se aproximou muito de mim, a gente começou a estudar muito juntas e tal, e aí eu comecei a participar das festas, né, e participei de uma chapa com o pessoal ligado ao Partidão, né? Que eu chamava o pessoal. É o PCB, né? É o PCB. E então é isso. Eu fui formando vínculos, mas são vínculos pessoais mesmo. Mas eu acho que acontece, as pessoas vão se aproximando, porque você não tem, embora lógico, né? A Denise de hoje pensa isso, mas naquela época você achava que tinha uma visão completamente elaborada de tudo, né? Aliás, né? Então, mas hoje, vendo em retrospectiva, não, eu penso que não era assim, mas os vínculos, eles se formam mais de maneira mais pessoal mesmo. Eu não sei, eu acredito que hoje também seja isso, né? Claro que em alguma medida você tem alguma elaboração, alguma identificação, né? Mas não é algo assim tão elaborado, tão, né, pensado, racionalizado. Não é. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho das festas. Aonde que eram as festas? Como é que eram? Olha, as festas eram na casa das pessoas, tinha algumas festas no DCE, né? E a gente frequentava muitos bares aqui em Goiânia, bares que hoje já não existem mais, né? Então era basicamente isso. E as festas, ou na casa, chácaras, casas das pessoas, ou tinha algumas festas do DCE, nunca fui a muitas, e ninguém tinha muito dinheiro, né? Então a gente né? Não ia sair para jantar, a gente se eu saía de casa já tinha comido alguma coisa, e tinha o dinheiro para tomar uma cerveja, comer alguma coisa, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro. Quando eu era adolescente, eu estudei inglês. Eu sempre tive muita facilidade para aprender línguas. Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a dar aulas de inglês numa escola de inglês. Eu fiz um teste, né? Elas perceberam que eu tinha um domínio assim da língua. Então, eu dava aulas umas 2, 3 tardes de inglês à tarde. Tu lembra o nome da escola? Eu dei aula, era uma escola que se chamava Pink and Blue. Era uma escola de inglês para crianças e adolescentes. E aí eu dava aulas umas 3 tardes por semana lá, não me atrapalhava meus estudos, e eu ganhava meu dinheirinho. E até me ajudou na época da aposentadoria, porque eu já tinha alguns anos de carteira assinada, depois, porque anos mais tarde, eu averbei esse tempo de serviço né, para poder contar para a minha aposentadoria. Então, mas eu não sei por que eu estava comentando isso. Porque eu te perguntei do nome da escola, porque tu disse que começou a trabalhar cedo por causa das festas. Não só por causa das festas, mas é porque eu sempre quis ser uma pessoa independente financeiramente. E então, quando eu completei 18 anos, que eu entrei para a universidade, eu pensei, vou trabalhar. Eu pensei, o que eu posso fazer, né? Eu sei falar inglês, então vou dar aula de inglês. E eu tive alguns alunos particulares também que eu dava aula. Sim. Porque isso era uma coisa que eu acho que nós 3 herdamos da minha mãe. Porque a minha mãe, como ela teve alguns problemas de saúde, ela teve que parar de trabalhar. E aí ela sempre quis que as filhas dela tivessem uma profissão, fossem independentes financeiramente. Isso era uma coisa muito importante para ela. E é uma coisa que eu herdei, eu acho que talvez seja a maior herança assim, que ela me deixou. O maior legado. Legado, Para ti e para as tuas irmãs também. Sim, sim. Isso é importante a gente falar dos legados. E então assim eu percebo, e aí eu comecei, né? E eu dava essas aulas, eu gostava, já me iniciei a minha atividade como professora, né?
E eu gostava, não me atrapalhava os estudos, eu ganhava meu dinheirinho, podia fazer minhas viagens, sair à noite, enfim, comprar coisas para mim. Quando tu faz o relato da festa, e aí tentando descrever no momento onde tu era estudante, eu queria engatar uma pergunta que eu acho que cabe para ti enquanto teórica da política como um todo, porque se fala muito da ordinariedade das ações das organizações, pode ser política ou partidária. As decisões se dão nas jantas, nos bares, no extraordinário? Eu acho que às vezes sim, né? Porque as pessoas, ali é um momento que as pessoas conversam, né? Elas, digamos assim, existem as reuniões, né? Como tinha as reuniões lá, as assembleias estudantis, né? Que tinha aquelas brigas, aquelas disputas, mas as pessoas também articulavam antes. Eu acho que, assim como é era na política estudantil, é na política partidária também, né? Eu acho que as pessoas, elas articulam, elas conversam também nesses ambientes, né? E, digamos assim, porque você cria compromissos, cria vínculos, né? Então você vai criando formas de convencimento. Eu me lembro, inclusive, essa pergunta sua me fez lembrar, eu fiz coordenei um projeto de pesquisa sobre a participação das mulheres na política em Goiás, e eu entrevistei várias ex-parlamentares, parlamentares, eu me lembro muito de uma delas, se eu não me engano, inclusive, foi a Raquel Teixeira, que me disse isso, né, que muitas vezes as articulações políticas, os acordos, eles eram celebrados muitas vezes depois das sessões no parlamento, né, que as pessoas saíam, os parlamentares saíam para jantar, para ir a um bar, e as mulheres não eram convidadas, ou elas não eram convidadas ou elas não podiam ir. Por quê? Porque as mulheres, né, depois dessas sessões, vocês tinham que ir para sua casa para ver se a criança fez a tarefa, essas questões da dupla jornada de trabalho. Então, ela dizendo, olha, a gente não participa disso, não participava disso, né, dessa outra parte da política. As mulheres não são chamadas para isso. E uma outra parlamentar comentou isso, fazendo um paralelo, né, então... No movimento estudantil não, todo mundo era mais ou menos igual ali, né, na medida do possível, mas, então eu acho que essa é uma dimensão, sim, da política importante. Raquel Teixeira, que está nessa segunda temporada também, entrevistei ela em Porto Alegre, no gabinete dela, sim, aquela sim. secretária de educação lá. Sim, conheço bastante a Raquel. Legal, vocês vão estar juntas nessa segunda temporada. A data que tu ingressa como servidora da UFG e como que foi o processo? Eu comecei a trabalhar na UFG em janeiro de 1993. Eu terminei o mestrado, né, e voltei para Goiânia, e aí eu dei aula um tempo na PUC e numa faculdade aqui no interior, em Anicuns. Dei aula 2 anos lá. Inclusive, outros colegas da UFG, a Thelma, que foi minha colega na UFG, uma grande amiga, a Thelma Ferreira, e nós trabalhamos juntas na PUC. Nós fomos colegas na graduação também. Ela era uma turma na minha frente, ou duas, mas que era dessa turma do PCdoB. E também deu aulas lá. Então, bom, mas voltando, então eu fui professora lá desses 2 locais, na PUC, e logo depois veio um concurso na UFG. O primeiro concurso eu não fui aprovada. Me lembro que eu fiquei tão tensa que a minha aula durou 15 minutos. Porque eu estava completamente tensa, não consegui dar aula. Foi o primeiro concurso? Foi o primeiro concurso. E aí, nesse concurso, se eu não me engano, ninguém foi aprovado. Aí houve outro concurso e aí eu fui aprovada. E aí eu comecei a dar... concorrentes? Que tu te lembra, assim? Eu não me lembro. No segundo, eu me lembro que nós éramos, acho que 2 ou 3 pessoas. Mas no primeiro, eu não me lembro. Os processos. Eu me lembro que estava o Itami na banca, inclusive.
E depois eu, até me lembrando disso, quando eu fiz a prova de titulação para titular, eu convidei também, eu achei que seria o fechamento de um círculo, aí eu convidei também para participar. Legal. Bom, a gente vai falar do processo na UFG, mas só para a gente verificar as datas, quando que tu te torna professora titular e quando que tu te aposenta, só para a gente fazer uma síntese e depois a gente volta. Se eu não me engano, eu me tornei titular em 2017, acho que sim, acho que foi 2017, junho, julho, mais ou menos, foi. Se eu não me engano, foi 2017. E quando que, para usar um termo que o Revalino usa, quando que tu te recolheu? Eu adquiri o direito à aposentadoria, mas em 2017, mas continuei trabalhando. Em 2020, março de 2020, eu me aposentei. Na pandemia? Sim. Quando estourou a pandemia? Exato. Aí, mas acho que eu tive não sei se foi uma intuição, mas enfim, eu continuei mas eu decidi me aposentar, mas que eu continuaria como professora colaboradora na pós, que foi a minha sorte, porque veio a pandemia, eu me aposentei, acho que ia ser muita mudança, né? Ficar dentro de casa, trancada e recém-aposentada. E aí, então, eu continuei com algumas atividades de orientação, normalmente na pós. Até isso eu fiquei até os anos de 20, 21 e 22. Em 21, em 20, eu já comecei a não aceitar novos orientandos, né? Fui encerrando as minhas atividades. Eu também estava como vice-coordenadora do programa de pós-graduação em ciência política, estava encerrando meu mandato e do Carlo Patti, né? E em janeiro de 23 eu iria completar 30 anos de UFG, então eu achei que era um momento de parar. E aí eu me afastei totalmente. Hoje eu ainda, né, de vez em quando participo de alguma atividade, escrevo alguma coisa, né? Aceito alguns convites, mas assim, aí eu me aposentei a partir de em 2023. Se a gente puder conversar um pouquinho sobre o tema aposentadoria, porque é um tema pouco explorado, inclusive, né? Eu acho que o gatilho para eu fazer esse projeto de entrevistas foi que eu vi na UFG algumas pessoas se aposentarem e eu perguntava sobre as pessoas, como por exemplo o professor Leão, que eu nem sabia o que ele dava de disciplina, mas era um colega que eu tomava café com ele. Cadê o Leão? Se aposentou. A pessoa se aposenta e sai assim. Então foi um gatilho para fazer esse projeto, para a gente conversar sobre isso. A aposentadoria, a gente tem que se preparar para se aposentar. E como que tu vê hoje, 2 anos, né? Estamos em 2024, 2 anos depois de te afastar de fato, assim, qual é a repercussão disso? É uma mudança em que grau? Como é que tu poderia fazer um comentário sobre isso? Eu acho que a gente tem que se preparar, sim, porque é uma mudança brusca, né? E assim, eu acho que quem trabalha na vida acadêmica, né? Eu acho que, e no meu caso, principalmente, eu acho que na maioria das pessoas com quem eu tenho proximidade, né, que estão essa mesma atividade, o trabalho é um elemento muito estruturante da sua vida, né? A carreira é algo muito central. Então, você de repente, né, aquilo você sai de cena, é algo muito realmente que você se assusta. Então, acho que tem que ter um preparo, sim. Mas eu acho que eu fui me preparando ao longo do tempo. Eu me lembro que eu comentei isso com um colega da ciência política, quando eu comecei a pensar que eu iria me aposentar, eu nunca mais deixei de pensar nisso, que a aposentadoria estava próxima. Ele me disse uma vez, a gente estava numa banca, e falou, sabe que eu comento sempre isso que você me disse? Eu falei, mas é porque você tem que começar a pensar para se preparar. E eu me lembro que não é preparar de uma forma racional, mas é começar a pensar, elaborar isso de alguma forma dentro de você. E eu acho que, no meu caso, né, cada experiência é uma experiência. Eu acho que para mim foi muito bom esse período que eu fiquei como professora
colaboradora porque eu fui me desvinculando de uma forma paulatina, né? Eu deixei as disputas, os fatos que acontecem, que a gente sabe muito bem como são, né? Às vezes algumas desavenças, e mesmo coisas boas também, eu me sinto hoje mais distante de tudo isso, né? Coisas que talvez fossem tão importantes ali, já não é mais, não que a vida acadêmica, que o trabalho não foi, né? Mas eu digo assim, deixa de ser uma coisa tão atávica, assim, eu fui me desligando um pouco. Então deixou de ser algo tão estruturante assim da minha vida, eu fui, né, procurar ter outras atividades, né? E então eu acho que realmente é uma mudança muito grande na vida, né? Para mim foi uma mudança grande por isso, porque o trabalho era uma coisa que estruturava a minha vida muito. Eu converso isso, tenho uma grande amiga, é uma amiga de infância, ela é professora na PUC, e é a única amiga de infância que eu tenho, e por coincidência ela também é professora universitária e ela é psicanalista também. E assim, então a única amizade que eu trouxe da infância também seguiu o mesmo caminho que eu, é professora universitária também. Como é o nome dela? Kátia Macedo. E, aliás, às vezes eu penso, nossa, quase todas as minhas amigas são professoras, mas é natural, é onde a gente você estabelece as suas relações de amizade nesse ambiente, né? E então a gente conversa muito sobre isso e como esse peso que isso tem na sua vida. Então, como que você vai redimensionar isso? Então, por isso que eu acho que você tem que se preparar, porque se você decide se aposentar de uma hora para outra, quer dizer, claro que sempre é uma mudança brusca, mas se você não pensa um pouco sobre isso, não elabora, eu acho que há casos, eu já ouvi dizer que pessoas que ficam deprimidas, enfim, né, que tem dificuldade nessa adaptação. Isso é derivado de talvez uma concentração excessiva no trabalho durante a período ativo? Eu acho que sim, porque também eu acho, né, que o trabalho acadêmico, a atividade intelectual, ela é muito absorvente, mas era uma coisa que me absorvia, mas não era um sacrifício, porque eu gosto, né, de ler, de estudar, né, uma coisa que eu sempre gostei. Então, e você se envolve muito. Eu acho que a maioria das pessoas que estão na atividade acadêmica e intelectual, elas se envolvem muito. Eu até acho, uma coisa que eu observo, que os colegas da nova geração, eles são um pouco diferentes nesse sentido. Eu observo isso. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas é um pouco diferente. Um envolvimento, e eu me envolvia muito também com a própria instituição, né? A UFG faz parte da minha vida, ou fez, né, da minha vida adulta, ela foi toda construída dentro da universidade, né? Eu fiz na graduação, depois quando eu fiz mestrado, né, comecei a trabalhar na UFG, né? Então, assim, a minha vida adulta, a instituição mais perene é a universidade. Então, é natural que haja um envolvimento muito grande. Vamos falar um pouquinho do tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Se a gente pudesse começar pelo ensino, as tuas aulas ao longo da tua trajetória dentro da UFG, elas tiveram mudanças? Como é que tu fazia os processos avaliativos? Como é que era a aula da professora? Não sei se houve mudanças, eu acho que os alunos foram mudando um pouco ao longo do tempo e você vai se adaptando. Eu acho que os temas foram muito, mais ou menos, recorrentes, né? Claro, tem as disciplinas, né, do currículo de ciências sociais e temas que eu sempre gostei de pesquisar, de trabalhar, e que eu ministrava algumas aulas, algumas disciplinas vinculadas a isso, principalmente na pós, né? Mas eu acho que eu não sei, eu não vejo que houve grandes mudanças. Não que eu tenha feito sempre a mesma coisa, mas eu vejo como uma continuidade, não sei, não vejo. Eu acho que hoje, não, talvez hoje as aulas elas têm que ser muito mais, por exemplo, se você chega numa sala de aula sem um PowerPoint, os alunos já acham assim, né? No início não tinha, até porque não existia esse recurso. Era, né? Na oratória. Você não tinha, você chegava lá, era abstração pura. Hoje você tem esse recurso,
né? Eu confesso que eu não usava muito, porque não fez parte do início da minha trajetória. Depois eu até passei a usar, até porque eu vi que os alunos achavam meio estranho não usar um PowerPoint, né? Enfim, tinha inclusive no início, as pessoas usavam um pouco o retroprojetor, mas aquilo era um trambolhão, nunca usei aquilo, para falar a verdade. Mas, então, eu acho que e assim, algumas mudanças, a gente passou a usar mais artigos, né, do que livros, né, ciências, isso foi uma mudança que foi acontecendo, né, no início a gente estudava, basicamente as referências bibliográficas eram livros, hoje a gente utiliza muitos artigos também, até porque a produção acadêmica ela foi ampliando muito, né. E os teus métodos de ensino e avaliação, como é que era? Era dois artigos? Como é Isso que era? variava muito, mas eu sempre gostei muito de aplicar prova, porque eu acho que a prova ali o aluno senta e escreve o que ele, né? Claro que tinha, às vezes fazia seminários que realmente para mim eu acho que nunca funcionou muito, porque sempre era aquela coisa, eu li a minha parte, eu fiz a minha parte, e os outros alunos não em geral, não prestam muita atenção, né? Na pós acho que funcionava um pouco, mas e às vezes alguns trabalhos escritos, mas eu acho que hoje é uma dificuldade maior, né? Porque primeiro tem a inteligência artificial, tem os artigos que os alunos podem buscar na internet, mesmo dissertações. É mais difícil a questão do plágio, e agora com a inteligência artificial é todo um outro horizonte que se abre, né? Eu tive, por exemplo, um problema com um aluno de mestrado que me apresentou um texto que era um plágio. Quando eu li, eu já conhecia o que ele escrevia, eu falei, olha, isso aqui não foi ele que escreveu, óbvio. Você conhece né, a produção do aluno. Então, hoje, eu acho que isso deve ter impactado muito a sala de aula. Tenho percebido isso. Nos 2 últimos anos, então, muito. A respeito da extensão, tu chegou a fazer extensão? Como é que é a extensão para ciências sociais? Eu acho que hoje tem uma ênfase maior na extensão, né? O que eu fiz, com alguns colegas da ciência política, eram alguns eventos com a Assembleia Legislativa, com algumas outras instituições, né? Mas nunca foi o forte da minha atuação, e eu acho que isso mudou nos anos mais recentes, também uma ênfase maior na extensão, né? E pesquisa? O que ficou, se a gente pudesse elencar assim, de alguma abordagem tua, de algum artigo, ou, enfim, de uma visão que tu acha que foi assim, pô, isso aqui é um registro meu? Eu acho que alguns artigos que eu escrevi sobre comportamento político eleitoral, sobre partidos políticos no Brasil, acho que tem algumas coisas, não vou dizer que sejam referências, mas são artigos que têm alguma importância, vamos dizer assim, mas não me sinto confortável em falar sobre isso, porque fica parecendo que é uma coisa laudatória, entendeu? Isso não é o meu estilo, né? Mas eu acho que eu tenho uma, digamos assim, uma modesta contribuição. Mas então eu vou reformular a pergunta, quero que tu fale de algum produto teu, assim. O que tu gostou de fazer, que tu achou assim, pô, isso aqui foi legal? Eu acho que o meu trabalho de dissertação e tese eu gostei, né? Alguns artigos que eu escrevi sobre comportamento eleitoral, sobre o papel dos partidos no Brasil, né? A relação de partidos e democracia, eu acho que foram coisas que eu gostei de fazer, mas porque eu sempre me envolvi muito, eu sempre gostei de escrever, de trabalhar sobre isso. Então, acho que foram coisas que eu gostei de fazer, e eu acho que são, né, em algo que as pessoas ainda hoje citam, fazem referência, porque deve ter alguma contribuição. E como é que funciona o comportamento eleitoral?
Qual é o motivo que as pessoas, se a gente pudesse estratificar aí, levam uma pessoa a votar numa outra? Olha, eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Existem várias teorias do comportamento eleitoral buscando realmente isso, se é a racionalidade, se é a emoção, se é a identificação partidária, se é o processo de socialização. Eu acho que não existe uma resposta única, ela é um aspecto multidimensional. Mas eu acho que há alguns anos atrás a gente achava que era só uma questão de racionalidade. Hoje a gente percebe que não, que há um fator de emoção também envolvido, né, para o bem e para o mal, né, para você formar uma identidade, porque que você se identifica com um determinado partido político, com uma proposta, com um candidato. Né, além então tem uma questão de valores, né, uma questão de posicionamento ideológico, de visão de mundo, de demandas que você tem como indivíduo, né, em função da sua identificação de gênero, né, então acho que é esse conjunto de elementos que conformam a decisão, na verdade, a decisão eleitoral. Eu trabalhei com um vereador lá em Pelotas. O nome dele era Ivan, e eu estava em algum mercado com ele, fazendo compras, e uma senhora se aproximou dele e disse: eu voto em ti, toda a vida eu voto em ti. E ele disse assim: tá gostando do trabalho, então? Não, é que meu marido se chama Ivan também. É isso, né? Então tem questões que vão além, que não são racionais, não são tão elaboradas assim, é um desafio, né? Acho que se é um desafio para o candidato ou candidata, né, trazer esse eleitor para si, é para a ciência política também explicar isso, esses condicionantes da decisão eleitoral, né? E o mercado de trabalho para os alunos que a ciência política está formando, que as ciências sociais estão formando, ele é um mercado que está aquecido, está aumentando, está diminuindo? Como é que tu poderia nos desenhar isso? Olha, eu acho que existe um mercado, sim, para o profissional de ciências sociais em geral, ciência política em particular. Eu acho que existe, sim, né, na formulação de políticas públicas, né, na assessoria legislativa, em pesquisas de opinião, né, eu acho que existe, sim. Mas, e essa é uma crítica que eu já fiz ao curso de Ciências Sociais ao longo da minha vida acadêmica, e eu acho que é um desafio e é um problema, que eu percebo que o curso de Ciências Sociais hoje, ele é praticamente o mesmo curso de Ciências Sociais que eu fiz nos anos 80. Né? Ele forma profissionais como se ele pensa o aluno, o estudante, né, o profissional, como se todas as pessoas fossem se tornar acadêmicos. Primeiro, não existe mercado de trabalho para que todos se tornem acadêmicos, professores universitários. E segundo lugar, é uma profissão que exige muito empenho. Não é todo mundo que gosta de estudar, de ler, né, de se dedicar à atividade acadêmica. Então, eu acho que há um espaço, sim, mas o curso precisaria passar por uma reestruturação para formar as pessoas para o mercado de trabalho. A minha visão é que há uma resistência como se ao mercado de trabalho, né, aquele medo de falar no mercado, que a gente sabe que isso é uma palavra, é quase que um palavrão em certos ambientes, né? Principalmente ali das ciências sociais, estou dizendo que todas as pessoas pensem assim. E eu acho que isso é muito ruim, porque nós poderíamos formar pessoas que sairiam dali tendo elementos, né? Uma formação na elaboração, implementação de políticas públicas, mas tem uma formação mais ampla, né, com estudos, com disciplinas na área de economia, de administração, direito, porque a área de políticas públicas, eu estou falando especialmente, ela é uma área essencialmente multidisciplinar. Então, um aluno não pode ter aula só de sociologia, ciência política
e antropologia para se formar como um formulador de políticas públicas, ou alguém que vai pensar isso e auxiliar, trabalhar em prefeituras, no parlamento. Eu acho que há um espaço para isso. Eu percebo que aí, sem querer puxar a brasa para o meu assado, a ciência política, não estou dizendo em geral, há uma certa preocupação. A gente vê, tem algumas iniciativas individuais da ABCP ou de alguns cursos, pessoas que eu conheço, que, né, do mercado de trabalho para o cientista político. Mas eu acho que isso tinha que ser uma iniciativa mais geral das ciências sociais, porque é algo que me preocupa muito, porque eu percebo, assim, primeiro, aquilo que eu mencionei agora há pouco, o curso de Ciências Sociais forma profissionais para o século XX, como se fosse, praticamente é o curso, é muito parecido com o que eu fiz nos anos 80, e o mundo mudou de uma forma drástica de lá para cá. Então nós temos que pensar para um outro tipo de e dar um instrumental mais além de analítico, mais ferramentas para que ele possa atuar de uma outra forma no mercado de trabalho. Isso é eu me lembro de, às vezes, dando aula, olhar para aqueles alunos e pensar: meu Deus, nós estamos vendendo uma ilusão para esses alunos. O que esse pessoal vai fazer? Onde essas pessoas vão trabalhar? É algo que sempre me inquietou muito. E eu acho que precisaria haver repensar o curso, a forma como ele está estruturado, as disciplinas, para, digamos assim, uma forma mais aplicada. Não estou dizendo que não tenha que dar uma formação teórica, metodológica, jamais eu estou dizendo isso, mas ir além disso. Eu acho que esse é um desafio, porque eu acho que aí é uma das explicações, por exemplo, por o grande número de evasões, porque as pessoas percebem, né, que aquilo que elas estão aprendendo ali, embora seja importante, ajudem na sua compreensão do mundo, a elaborar um pensamento crítico, vai ter pouca aplicabilidade na sua vida prática, né? E muitos alunos ali, os alunos que vêm para o curso de Ciências Sociais, são alunos que vêm de uma origem social, uma origem social que precisam trabalhar, muitas vezes precisam trabalhar muito cedo. E eu percebi que foi uma coisa que mudou muito o perfil do aluno de Ciências Sociais, né, na minha época, e hoje mudou um pouco. Aliás, o perfil do aluno na universidade mudou com o Reúne. Eu acho que isso é muito bom, né? Você vê novas caras, pessoas de diferentes origens sociais. Quando eu fiz Ciências Sociais, o curso de Ciências Sociais era um curso de pessoas de classe média. Hoje você tem uma diversidade muito maior. É muito bom isso. Eu acho importante, mas a gente tem que preparar essas pessoas para elas trabalharem também. Isso eu acho que é o papel da universidade, e é um recurso público que está sendo aplicado ali. Sim. Falando de vida real, então, já que tu falou de vida real, que na museologia a gente tem muito isso também, né? Talvez seja uma crítica parecida. Quais as ferramentas que o aluno tem que ter, que ele precisa para a vida real? Hoje a gente tem aí o mundo dos dados, né? A manipulação no bom sentido dos dados para gerar observações qualitativas muito a partir desse universo dos dados. Como é que funciona a vida real de uma pessoa da ciência política, das ciências sociais, né? Formada em ciências sociais, mas que vai trabalhar dentro do campo político? Ele vai conseguir um emprego aonde, e quais as ferramentas que hoje talvez sejam as mais importantes para ele entregar produtos e ter um ordenado? Eu acho que alguém que tenha formação em ciência política, eu observo isso em alguns casos de alguns ex-orientandos meus que estão bem colocados hoje no mercado de trabalho, tem alguns, são pessoas que procuraram, né, para além da formação ali, eu acho que aí o mestrado de ciência política tem uma certa preocupação nesse sentido, embora, e eu acho que é o grande problema, pensando na graduação em ciências sociais, é dar uma boa formação em termos metodológicos, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. Eu acho que se uma pessoa que tem uma boa formação nessa área, ela vai ter um arsenal melhor para se oferecer, se colocar no mercado de trabalho, porque isso é importante, é disso que se trata também, né? Porque eu acho que, né, você falou vida real, as pessoas têm que trabalhar, elas têm que sobreviver, elas têm que ganhar a vida delas, né? E eu acho que às vezes na universidade a gente vive em um mundo muito
muito protegido também, né? E aí eu acho que até uma autocrítica, nós estamos ali, nós estamos com o nosso salário, com a nossa carreira garantida, mas nós estamos preparando aquelas pessoas, temos que preparar aquelas pessoas para o mercado de trabalho. Né? E eu acho que então, eu acho que uma boa formação, investir nisso numa boa formação, né, em termos teórico, metodológica, em termos quali, quanti, eu acho que ajudaria, sem dúvida, a que esse ou essa profissional se colocasse no mercado de trabalho. 60 anos das Ciências Sociais, nesse ano de 2024, agora eu não me lembro exatamente a data, mas eu acho que é novembro. O que tu acha assim que é uma coisa da contribuição das ciências sociais com todas as críticas que a gente tem? Claro, né? não foi... É uma crítica super construtiva, inclusive, né? E necessária. Mas desses 60 anos, assim, quanta gente passou por dentro da UFG, passou por dentro da FCS, do CHL? Como é que tu vê assim, a contribuição no alto da tua carreira, né, de 30 anos de UFG, como é que tu vê a contribuição para a sociedade, para o Estado e para o Brasil? Eu acho que a UFG, né, tem uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do Estado de Goiás, isso é inegável, né? Agora, pensando no antigo ICHL, nas ciências sociais, eu acho que ela tem formado quadros importantes, né? Com todas essas críticas que eu acho que são legítimas, não tô jogando pedra, né? Eu justamente faço essas críticas porque eu falo de um lugar de pertencimento a essa instituição e também porque eu acho que é importante que as coisas sejam aprimoradas, né? Mas eu acho que formação de quadros importantes, né? Pessoas que estão, olha, eu vejo muito, eu trabalhei muitos anos, eu dei aula muito tempo no curso de comunicação, de jornalismo. E que eu gostava muito, os alunos realmente eram muito bons e assim, muito entusiasmados, muito alegres. Eu achava, era um astral diferente um pouco dos alunos de ciências sociais. Eu dei aula, eu gostava, né, não estou dizendo que, assim, era diferente, mas eu gostava, não que eu não gostasse dos alunos de ciências sociais. E eu vejo, por exemplo, muitos profissionais que a gente vê no mercado de trabalho hoje, né, e são pessoas que passaram ali pelas ciências sociais. Aí, volta e meia, eu encontro alunos, ou quando eu dou entrevistas, ou que eu encontro em lugares, né, num restaurante, num bar, na rua, no shopping, né, que passaram ali por disciplinas, pelas cadeiras ali das ciências sociais, e certamente as ciências sociais contribuiu para a formação daquelas pessoas, né? Ou pessoas que trabalham no legislativo, né? Enfim, professores. Eu tenho vários ex-alunos que hoje ou são professores da UFG, ou são ex-orientandos, ou são professores em outras instituições. Então, eu acho que isso foi importante, né? E eu acho que, e para pensar, eu acho que há toda uma produção acadêmica, né? Que foi feita pela história também, pelas ciências sociais, que ajuda a pensar o estado de Goiás, a nossa realidade aqui. Estou falando mais especificamente aqui né, como você perguntou, aqui em Goiás também. Então, eu acho que tem uma contribuição fundamental, isso é inegável. Agora eu queria uma pergunta mais pessoal mesmo. Dentro da questão da identidade, do pertencimento, como é que é o teu sentimento, assim, de ter feito parte tanto tempo das ciências sociais? Como é que fica, assim, e vendo esses meninos que se tornaram profissionais, como é que é o teu sentimento em relação aos alunos? Eu acho que é bom, eu gosto, assim, dá um quentinho, assim, né? Você vê um aluno, uma aluna, né, que tá se sobressaindo na carreira, eu gosto, eu acho que é muito bom, acho que qualquer professor sente isso, né? Porque eu acho que ser professor envolve um certo ato de generosidade também, porque você vai ensinar o que você sabe. Né? Então, acho que envolve um certo ato de generosidade. Quando você vê, né, uma aluna ou um aluno trilhando um caminho que a pessoa está indo, se sobressaindo na carreira, não que você seja o responsável, claro, óbvio, né? Seria
né? Menos, né? Mas você vê que a instituição, não estou pensando em mim, mas assim, a instituição teve um papel importante ali, né? O UFG, acho que é o curso de Ciências Sociais. Eu acho que isso é bom, dá um certo conforto, eu gosto de ver isso. Vamos falar do presente e do futuro? Sim. Agora eu fiquei curioso. Tu falou que gosta de ver filme, de ver TV. Tem visto séries? Eu gosto muito de ver séries, adoro. Diz alguma aí que tu tá vendo para nós. Agora eu até não estou vendo nenhuma assim especial. Eu tenho visto muito séries em espanhol, porque eu estou estudando espanhol. Então, aí eu acho que uma forma boa de você aprender uma língua é você, né, escutar, falar. Então, eu tenho visto muito filmes em espanhol e séries em espanhol. Às vezes até algumas bobinhas também, mas eu gosto e então é uma forma de. Então, eu tenho feito muito isso. Já viu Machos Alfa? Sim, Fantástico. Muito legal. Vi e terminei de ver, acho que faz umas 2 semanas. Eu também, aproximadamente aí. Muito engraçado. Né? E é um humor leve, né? Eu gosto, porque eu acho que o humor é uma coisa difícil de fazer, porque aquele humor escrachado, né, o bobinho, eu não gosto. Então, eu acho que fazer humor é difícil, porque ele exige uma certa inteligência também. Então é um humor bem feito, né? Então porque ele faz uma crítica ao politicamente correto, a alguns exageros, mas não resvala numa coisa assim exagerada. O tom é muito acertado. Fica a dica aqui para quem estiver vendo. Tem uma outra dica? Não. Espanhol. Como é que é o teu método de estudo? Tu coloca legenda, tu tira a legenda para ficar só com áudio? Eu coloco às vezes legenda em espanhol, né? E o áudio também, lógico, sempre. Okay. E fica vendo com alguma anotação? Não, aí eu tenho aquele dicionário da Real Academia Espanhola no celular. Aí, às vezes, quando é alguma palavra que eu não sei, que eu não entendi, né? Pelo contexto, às vezes você entende, mas quando é algo que me dá curiosidade, eu dou um pause, olho no celular e sigo em frente. Por que tu está estudando espanhol? Porque eu gosto de estudar línguas, né? Inglês eu já falo, e eu quis estudar espanhol e depois agora daqui a mais um ano eu quero voltar a estudar francês, que eu já estudei também, mas não tenho domínio assim, porque eu gosto, é uma coisa que eu sempre gostei, estudar línguas. Dentre as coisas que tu gosta também, a aposentadoria permite, né? Ler alguma coisa que não dava muito tempo de ler quando estava nativo? Eu lia menos literatura, né? Porque tinha menos, né? Então era essa leitura da ciência política, ela é uma leitura mais árida, né? Em geral, os temas são áridos, a leitura, e então eu não tinha tanto tempo assim para ler literatura, romances, enfim. Hoje eu tenho lido mais, mas eu tenho procurado também sempre ler algo relacionado à ciência política. Tem até um livro que eu tenho do Lefebvre sobre o liberalismo que eu coloquei no Kindle esses dias para ler. E então eu sempre alterno, né? Eu brinco, é um livro de ler e um livro que não é de ler, eu digo porque é literatura, então eu sempre alterno, né? E aí eu sempre procuro ler algum livro que seja algo em inglês e espanhol com o português, porque eu acho que também é uma forma de você manter o contato com a língua e é uma forma de exercício mental também, né? Então eu tenho lido mais literatura também. Como é que era e como é que é o teu processo de estudo, assim, de leitura? Porque a gente vê que atualmente o mundo exige mais diversidade de janelas, talvez um legado da internet, aí uma visão mais sistêmica, mas talvez pouco aprofundada nos temas. E a leitura se torna um pouco mais difícil para o aluno de hoje, né? Não para todos. Como é que é o jeito bom de estudar? Eu percebo que
por exemplo, você leu, né, os artigos, como a gente sempre utiliza mais hoje artigos, né? Então, e aí está disponível no celular, ou os alunos às vezes estudam, eu acho que aí você tem é mais difícil você se concentrar, né? Eu acho que antigamente você dava ali um papel, né? Então, eu acho que hoje tem mais distrações, é mais difícil a concentração, né? Até porque você tem uma rede de um monte de estímulos ali na internet, então eu acho que realmente é mais complicado hoje você ter uma concentração. Eu percebo que os alunos as pessoas são mais dispersas. A gente se tornou mais disperso. Então, eu acho que talvez para estudar, eu acho que um bom método é desliga as outras telas e se concentra naquilo ali que você está lendo. Escreve? Escreve. Eu escrevia muito, eu fazia muito, quando eu estava, né, um texto, um artigo, ou para dar aula, ou para uma pesquisa, ou para uma publicação, eu fazia fichamentos. Não, primeiro, muito antigamente, eu fazia manuscrito, depois no computador. Era um método que eu utilizava muito, e sempre orientei os meus, desculpa a redundância, os orientandos a fazer, porque eu disse, olha, depois você não precisa voltar lá, você já tem a fichamento daquilo que é mais importante, sempre faça fichamentos. Tem alguns teóricos que falam assim, e já é de domínio bem público, que digitar são procedimentos iguais para o A, para o B, para o C, é o dedo numa tecla, e o escrever é o desenho da letra, e que teria uma diferença aí de aquisição da informação. Eu já li artigos sobre isso, alguns artigos de jornal, né, dizendo isso, que a forma como o cérebro elabora a informação, quando você escreve, ela é diferente, né? Não sei, já ouvi falar sobre isso também, não tem elementos para dizer se é ou não, mas eu percebo hoje, estudando espanhol, que como eu tenho que fazer tarefas, né, e aí eu faço à mão, que é algo que eu não fazia há muito tempo, até a minha letra melhorou, porque era algo que era uma coisa que às vezes nem eu entendia o que eu estava escrevendo. Eu me lembro que às vezes eu escrevia alguma coisa no quadro, os alunos perguntavam o que era, até eu ficava em dúvida, mas então isso melhorou. Então, digamos, até uma parte motora melhora, mas não sei, dizem alguns estudos aí que é uma outra forma de aprender, né? Mas eu não tenho elementos para julgar. Vamos já nos encaminhando mais para o final? Claro. Eu queria saber dos projetos futuros. Uma viagem, escrever sobre um tema, plantar uma orquídea? Olha, eu gosto muito de viajar também, né? Então, é uma coisa que está sempre nos meus planos. Inclusive, a nossa entrevista demorou porque a senhora estava viajando. Eu gosto muito de viajar, é algo que eu gosto, né? Então, isso está sempre nos meus planos. E eu acho que, né, continuar vivendo a minha vida nessa nova rotina que eu criei com a aposentadoria, né? Plantar orquídeas eu até planto, realmente eu gosto. Acertei. Eu tenho um jardim em casa, eu gosto de cuidar das plantas, enfim. E é isso, não tenho assim, escrever novas coisas, acho que não tenho muitos planos para isso, não. Não sente a necessidade, assim? Não, eventualmente, assim, né, algum artigo mais pontual. Eu estou trabalhando em um artigo era algo que estava pendente já com a Silvana Krause, que é uma professora da URGS, foi professora aqui durante muitos anos. Nós somos colegas no mestrado. E aí ela ela fez um concurso, trabalhou aqui na UFG 14 anos, depois ela voltou para o Rio Grande do Sul, e a gente sempre trabalhou muito junto. Nós estamos trabalhando em um artigo sobre o antipetismo, né, que é algo que a gente já vinha trabalhando, então estamos terminando esse artigo. Então isso é algo que a gente deve estar planejando terminar. O partidarismo negativo, que é que é outro tema que a gente aborda, que é aquele eleitor que é o oposto do eleitor partidário, é aquele que a priori tem uma identificação negativa com um partido político, né? Aquele que diz, olha, eu não voto no PT. A identidade dele partidária se dá de forma oposta. A gente está trabalhando em um artigo sobre isso,
E, eventualmente, algum artigo sobre opinião, sobre o resultado das eleições, por exemplo, mas nada assim a longo prazo, isso não. E vai viajar para onde? Qual é o próximo destino? Não sei, eu tenho pensado em ir a um lugar que eu não conheço ainda, que é o Peru, que da América Latina eu não conheço, mas não tenho, assim, uma viagem marcada. Se tu tivesse que dizer para uma pessoa que nunca viajou, como é que se deve viajar? Porque deixa eu elaborar um pouquinho para tu responder, porque tu vai dar uma boa resposta. Tem aqueles que querem vencer um calendário numa viagem. Então ele tem 3 dias, ele vai para um lugar e ele quer vencer, mas talvez ele não aprofunde tanto. E tem aqueles que querem conhecer um pouquinho mais profundamente. Como é que é o método bom de viajar para ter uma boa experiência? Eu acho que é conhecer como as pessoas vivem no lugar. Acho que é o Camus que diz isso, num livro que eu li dele. E eu acho que você só conhece andando pela cidade. Eu acho que é isso, é caminhar, né? Não tem, eu acho que necessariamente você não precisa ver todos os pontos turísticos. Até porque fica meio cansativo, vai estar super cheio os lugares. Sabe, claro, um ou outro lugar, às vezes é obrigatório. Sei lá, quem nunca foi ao Rio de Janeiro tem que ir ao Pão de Açúcar, né? O bondinho. Eu não vou porque eu detesto lugar fechado e alto, e tenho medo de altura. Então, para mim não vale. São 2 coisas que eu tenho pavor. Mas vai ver o Cristo. Eu acho que faz alguns passeios obrigatórios, mas é isso, é caminhar e deixar, né, e ver o que o lugar te reserva. Acho que é isso. Bem. Não tem uma obrigação, senão fica muito chato, né? Muito previsível. Obrigado pelo teu relato, pela tua narrativa. E eu queria te fazer a última pergunta, que é aquela que eu conversei aqui antes da nossa entrevista, a respeito de um diálogo possível da Denise hoje, já com 4 anos de aposentada, 2 anos de afastamento mais total, com viagens por fazer, terminando um artigo, com aquela menina lá que queria ser professora lá da infância. Tem alguma mensagem que tu poderia mandar para ela? Acho que é falar, olha, as coisas caminharam como você queria. Acho que é isso, né? Aqueles planos que eu fiz, de uma certa forma, as coisas caminharam como eu planejava. Então, parabéns a ti e a Denise criança. Obrigada.